Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Matheus, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E esse vídeo aqui é a continuação da parte anterior, referente a tudo que você precisa saber para começar a investir. Então eu recomendo que você assista a parte anterior, eu vou colocar o link do vídeo anterior também na descrição. Como foi no caso do vídeo anterior, eu não pretendo que esse vídeo tenha edição, né? Vou fazer ele direto e vou tentar ser o mais breve possível, ok? Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu adicionei que não havia anteriormente é essa questão dos perfis de investidores, que estão diretamente ligados ao último ponto que a gente viu no vídeo anterior, referente ao tripé dos investimentos, a rentabilidade, a liquidez e o risco, ok? Então, o que você precisa ter em mente para começar a investir também é qual que é o seu perfil de investidor. Em outras palavras, quanto risco você está disposto a aceitar em troca de retorno. Então, basicamente, existem três perfis de investidores. Um perfil conservador, que prioriza a segurança, ou seja, ele normalmente vai fazer alocações em ativos, investimentos de baixo risco, né, com uma rentabilidade mais previsível, né? Então, aceita pouco ou nenhum risco de perder dinheiro, prioriza liquidez e previsibilidade e normalmente foca em títulos de renda fixa, né? Selic, CDB, LCI e LCA. Temos também o perfil moderado, que é um perfil um pouco mais, eu diria que mesclado, né? Ele faz os tipos de alocação que ele realiza são alocações tanto quanto mais seguras, quanto um pouco mais arriscadas também, né? Ele tenta fazer essa conciliação entre o risco e o retorno, ok? Ali, como está escrito, né? Equilibra o risco e o retorno, aceita alguma oscilação em busca de retorno maior, combina a renda fixa, que é mais previsível, com parcela de renda variável, que é menos previsível, né? E, por exemplo, ali, aloca em títulos de renda fixa, como Tesouro IPCA, fundos imobiliários, ETFs, ações e etc. Okay? E, por fim, tem o perfil de investidor arrojado, que ele busca mais a rentabilidade. Então, normalmente, é um perfil de investidor que tolera mais as oscilações do seu patrimônio, ok? Então, ele busca a rentabilidade, tolera forte oscilação em perdas no curto prazo, maior parte da carteira em renda variável, né? E aí ele vai ter o foco realmente em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, BDRs, estoques, que são ações dos Estados Unidos, né? E criptoativos, as criptomoedas, ok? E ali, por fim, eu coloquei, né? A definição do perfil deve considerar alguns pontos que tem que ser considerado ao você traçar o seu perfil. A idade, até porque não adianta você querer ter um perfil mais arrojado se você já tem uma idade mais avançada. Não teria sentido você ter um perfil arrojado se você já tem, por exemplo, 60 anos de idade. Você acaba colocando o tempo contra você. Você está querendo se inserir num perfil alojado, sendo que a maior parte da sua vida já passou. Então, você vai estar acabar colocando as chances contra você. Então, objetivo. Seu objetivo também tem que ser alinhado com o seu perfil. Se o patrimônio que você está construindo por exemplo, para você comprar sua casa própria, não adianta você também focar em um perfil, às vezes, mais arrojado. Principalmente se o patrimônio que você está juntando para ter essa sua casa própria é o dinheiro da sua vida. Então, você tem que levar em consideração também os seus objetivos para considerar os riscos que você está disposto a correr, ok? Prazo, né? O prazo que você tem para atingir, por exemplo, os objetivos e o próprio prazo dos investimentos, tolerância emocional a perdas, né? E não apenas o desejo do retorno. Até porque, né, se você foca apenas no retorno dos investimentos, muitas vezes você não está preparado para as perdas que aqueles investimentos podem incorrer no seu patrimônio, ok? Vamos dar prosseguimento. Próximo ponto importante, por que eliminar as dívidas? Pessoal, não existe investimento que é investimento de fato seguro, que rentabilize proporcional aos juros que você paga pelas dívidas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, o Tesouro Selic, que é um título que hoje, né, no momento atual, no Brasil, ele tem uma rentabilidade muito boa. 14,5%. Isso é um patamar histórico, inclusive, em torno aí dos últimos 20 anos. Eu não tenho certeza de cabeça, mas é um dos maiores patamares aí em torno dos últimos 20 anos. Para você ter uma ideia,
um juros do empréstimo pessoal, de um cheque especial, de um cartão rotativo, como está aparecendo aí na tela, anualmente oscila entre 96% e 440%. Então, não existe hoje no mercado um investimento que você tenha a previsibilidade de que vai te render em um ano de 96% a 440%. O que eu quero dizer com isso? Antes de você pensar em investir, a primeira coisa que você tem que fazer, caso você possua, é eliminar as dívidas. Porque o primeiro investimento que você vai fazer para você é eliminar as dívidas para não pagar essa quantidade de juros que você pagaria nessas dívidas. Então, primeiro ponto, né, no caso desse vídeo, deve ser o quinto ponto, para falar a verdade. Elimine as dívidas antes de investir. O maior investimento que você vai fazer por você é eliminar as dívidas. Nenhum investimento, nenhum não, né? Praticamente nenhum investimento vai te retornar o equivalente ao que você paga em juros em uma dívida. Ok? Então, isso são dados, né, ali do Banco Central, coloquei ali embaixo, né, da Agência Brasil, a taxa Selic, que é definida aí pelo Copom, inclusive, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, ontem, quarta-feira, o Copom baixou a taxa de juros, agora ela não é nem mais 14,5%, é 14,25%. Então, de qualquer forma, pessoal, o primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração, um ponto muito importante, elimina as dívidas antes de começar a investir, ok? Então, como eu coloquei ali nos quadros, né, o cartão rotativo chega a cobrar 15% ao mês. No acumulado, isso pode chegar a 440% ao ano, entendeu? Então, e a exceção é, quando você vai montar sua reserva de emergência, que é o próximo ponto que eu vou entrar agora, você pode fazer isso paralelo ao pagamento de dívidas. Tudo depende da negociação ou de como você vai pagar essas dívidas, como é cobrado os juros dessa dívida que você tem. Então, tirando fazer a sua montagem da reserva de emergência, o ideal é que você acabe com as dívidas antes de iniciar os investimentos. Ok? Próximo ponto. Reserva de emergência, né? Reserva de emergência é o alicerce de tudo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você elimina suas dívidas, para então você realmente pensar em investir em ativos, é montar sua reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que um colchão contra os imprevistos que podem ocorrer na sua vida, como, por exemplo, ser demitido, ter que fazer um conserto em casa, consertar carro, custear uma cirurgia, por exemplo. Então, tem essa necessidade. Porque se você não tem uma reserva e você tem algum problema na sua vida, automaticamente esse problema se torna uma dívida, porque você vai ter que fazer uma dívida para custear aquele problema, ok? Então, vamos lá. Aqui, isso não tem dados que indicam, né? São consensos que se tem aí, da quantidade do valor que você tem que ter alocado como reserva de emergência, né? Então, ali, como eu coloquei no quadro, se você é um CLT, um funcionário registrado, o ideal é que você tenha entre 3 a 6 meses de reserva, né? E a reserva é referente aos seus gastos, os gastos essenciais, ou seja, se você gasta, por exemplo, o que eu coloquei no exemplo ali, se você gasta R$ 3.000 por mês em gastos essenciais, o ideal é que o CLT tenha de 3 a 6 meses de reserva, ou seja, entre 9.000, 3 meses, e R$ 18.000, que são 6 meses destes gastos essenciais. Já se você é um autônomo, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses. Por que esse número de meses maior? Porque o autônomo não tem aquela previsibilidade, por exemplo, de um seguro-desemprego, de uma rescisão contratual. Então, você precisa ter uma reserva maior e, às vezes, até de valor maior para custear ali, por exemplo, a sua operação, a operação do seu trabalho, né? Mas, para efeitos de exemplo, eu coloquei ali que, caso também os gastos essenciais do autônomo seja de R$ 3.000, a reserva dele de 6 meses deveria ser R$ 18.000, até 12 meses, que seria uma reserva de R$ 36.000 neste exemplo. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo tópico. Onde guardar a reserva de emergência? Pessoal, a reserva de emergência tem que ser guardada em locais onde você tenha liquidez, baixo risco e rentabilidade previsível. Portanto, a reserva tem que ser alocada em um ativo, um investimento que normalmente não vai ter uma rentabilidade tão alta, já que ele deve ser líquido e deve ser de baixo risco, até porque se é sua reserva de emergência, o risco de você perder ou
ou ter uma rentabilidade baixa naquele investimento não deve existir. Você não pode ter o risco de perder a sua reserva de emergência, ok? E você também não pode ter um risco da sua reserva perder valor. Ela tem que ter essa previsibilidade de ganho ao longo do tempo. Ela não pode desrentabilizar, ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O Tesouro Selic é o mais recomendado, até porque ele é o título mais seguro do mercado, né? Como eu falei anteriormente, é um título do governo federal, rende 100% da taxa Selic, que hoje é de 14,25%, né? Liquidez de D+1, ou seja, você pede hoje, consegue resgatar no próximo dia, e o aporte mínimo a partir de R$30, beleza? Então, é bem barato para você começar a fazer um investimento, a reserva de emergência no Tesouro Selic, beleza? Outras opções, né? Você tem um CDB de liquidez diário, que os bancos aí hoje em dia costumam dar acesso aos correntistas, né? A esse tipo de investimento. Como eu escrevi ali, é emitido por bancos, tem a garantia do fundo garantidor de crédito, ou seja, se acontecer algum problema naquele banco, você tem a garantia de ser ressarcido em até R$250 mil por CPF, ok, naquela instituição, e você vai sempre buscar no CDB 100% do CDI, ok, de preferência, até para você ter uma maior segurança, afinal é sua reserva de emergência. E o resgate costuma ser no mesmo dia, você pede ali o resgate do título, e no mesmo dia você tem o dinheiro disponível na sua conta. Outra opção, conta remunerada, particularmente é o que eu uso, né? Você tem Nubank e outros bancos aí que tem essas opções de conta remunerada a 100% CDI, que você consegue movimentar a hora que você precisar, você tem acesso àquele dinheiro, ok? Por que não a poupança? Com a Selic nos patamares de hoje, né? A poupança rende apenas 70% da Selic, ou seja, no caso ali, hoje estaria rendendo talvez 10%, uma vez que a Selic baixou, né? Enquanto o Tesouro Selic rende 14,25%, ou seja, o Tesouro Selic supera a poupança mesmo após o desconto do imposto de renda. Então, pessoal, aí algumas opções que vocês podem estar analisando para alocar sua reserva de emergência, ok? Próximo ponto, os dois grandes grupos de investimento, né? Basicamente, nós temos o grupo da renda fixa, que são ali títulos de renda fixa, ou seja, títulos que te oferecem uma previsibilidade sobre o que vai te render ao longo do tempo, né? Alguns exemplos. Tesouro Direto, CDB, que são os empréstimos que você faz a banco, LCI e LCA, que são letras de crédito, debêntures, que são empréstimos que você faz diretamente a empresas, beleza? Você empresta dinheiro e recebe uma rentabilidade acordada. Retorno previsível, risco menor, até por isso que o nome é renda fixa, beleza? E do outro lado, renda variável. Renda variável, ou seja, é uma renda que você não tem previsibilidade do que te vai retornar ao longo do tempo. Você pode ter resultados positivos e pode ter resultados negativos, né? O retorno não é definido previamente, oscila diariamente, o risco é maior, mas historicamente o retorno é maior no longo prazo. Lembra que eu falei no início do vídeo anterior que vocês têm que colocar o tempo a favor de vocês? É justamente isso que eu estou falando. Mesmo a renda fixa quanto a renda variável, o tempo sendo seu aliado vai te trazer um retorno positivo, principalmente na renda variável. Se você aprende a alocar de uma boa forma em bons ativos e aguenta as oscilações que ocorrem ao longo do tempo, você tem um resultado positivo, entendeu? Então é por isso que você precisa tornar o tempo de você como investidor no seu maior aliado. Comece o mais cedo que você puder e persista pelo máximo de tempo que você puder, que normalmente o seu resultado vai ser positivo, ok? Renda fixa, principais ativos, né? Tem o Tesouro Direto, né? Aí alguns exemplos de Tesouro Direto. Você tem a Selic, que é um pós-fixado, ideal para reserva, curto prazo, até porque a liquidez é D+1. Você tem ali o Tesouro IPCA, que ele funciona corrigindo a inflação e te garantindo mais uma taxa fixa. Ou seja, ele é um título
de rentabilidade real garantida. Por quê? Porque ele te rentabiliza o que a inflação for naquele ano, mais um valor de juros pré-acordado, entendeu? E tesouro pré-fixado, né? A taxa é definida no momento da compra, você trava a sua rentabilidade no momento da compra, né? E é um título que costuma ser útil quando se espera uma queda da Selic no longo prazo, ok? O risco é o menor de todos porque são títulos emitidos pelo governo federal. Do outro lado aqui, né, na cor verde, temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Como eu falei anteriormente, né, você empresta dinheiro para banco, tem a garantia ali de até R$ 250 mil por CPF pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Bancos menores, né, normalmente você vai pagar taxas maiores por esse tipo de investimento e também vai correr riscos maiores, uma vez que eles também costumam oferecer rentabilidades maiores. Ainda assim, no geral, é um título de risco um título de risco baixo a moderado, porque normalmente você vai estar emprestando para bancos, né? E no Brasil, a gente sabe que banco costuma ser um bom negócio, costuma ser rentável no longo prazo, mas existem riscos, né? Como exemplo, o caso do recente do Banco Master. Então, tenha isso em mente. Outro exemplo, letras de crédito, né? LCI, que é letra de crédito imobiliário, e LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Ou seja, você empresta dinheiro para o mercado imobiliário ou para o mercado de agronegócio, né? São isentas de imposto de renda para a pessoa física, então elas têm esse chamativo, né? Porém, a rentabilidade costuma ser abaixo de 100% CDI. Às vezes você encontra ali uma rentabilidade de 100, 102% CDI, mas é bem difícil. Normalmente são investimentos um pouco mais arriscados que oferecem esse tipo de rentabilidade. Porém, mesmo essas letras de crédito com essa rentabilidade menor que 100% do CDI, quando você leva em consideração que você não tem o desconto do imposto de renda, muitas das vezes ela costumam superar o rendimento de um CDB, por exemplo, né? E ainda assim, por ser um mercado consolidado, o mercado imobiliário e o mercado de agronegócio, o risco ainda assim é considerado baixo. Por fim, nós temos as debêntures, que são empréstimos que você faz direto para empresas privadas, né? Você poderia, por exemplo, por essa modalidade, né, de investimento em renda fixa por debêntures, emprestar dinheiro, por exemplo, para uma Vale da vida, para uma Petrobras da vida, entre outras empresas, né? Então, são títulos de risco um pouco maior, moderado a alto, que normalmente oferecem retornos maiores. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro diretamente para uma empresa, né? Ou seja, para aquela empresa te retornar, rentabilizar esse investimento, depende da gestão própria dela e de se ela está ganhando dinheiro ao longo do tempo, né? Então, como ela está, normalmente, dependendo do setor, uma empresa que tem um risco maior, né? Depende da lucratividade dela, o risco costuma ser maior nesse tipo de investimento, ok? Existe um tipo de debênture, como está escrito ali, que são as debêntures incentivadas, que são debêntures específicas para a infraestrutura. Como assim, Matheus? Vamos supor que a Vale queira construir uma ferrovia para escoar cobre ou minério de ferro, né? Então, normalmente, ela emite esse tipo de debênture, que é uma debênture incentivada, para ela construir infraestrutura, por exemplo, ferrovia, né? E aí o governo acaba isentando esse tipo de debênture do imposto de renda, justamente para fomentar esse tipo de investimento, né? Porque no caso neste caso específico, o governo tem interesse que a empresa construa uma ferrovia, porque no geral vai ser benéfico tanto para a empresa quanto para o país como um todo, ok? Próximo ponto, renda variável, né? Os principais ativos, nós temos as ações, onde você se torna diretamente sócio de uma empresa, ok? Você ganha com dividendos, que são um tipo de remuneração que as empresas podem te pagar ao longo do tempo, e com a valorização da cota das ações ao longo do tempo. Como assim, Matheus? Vamos supor que você compre uma cota vou dar um exemplo aqui de Petrobras, só a título de exemplo, tá? A R$ 10. E daqui 3 meses essa cota está sendo vendida, negociada a mercado a 11.
Entre outras palavras, você teve uma valorização de 10%, né? Foi de 10 para 11 reais, você ganhou 11%, e pode ser que nesse tempo a Petrobras pague um dividendo de mais 1%, entendeu? Então você ganharia dessas duas formas, né? As ações exigem, né, uma tolerância à volatilidade, porque como elas são negociadas a mercado, elas oscilam ao longo do tempo, depende da saúde financeira da empresa e de vários outros fatores, bem como fatores econômicos também. Próximo ponto, fundos imobiliários, né? Você investe no setor imobiliário, né, de forma fracionada, sem necessariamente precisar comprar um imóvel. Você ganha tanto ali pela distribuição dos dividendos, que são isentos para a pessoa física, né? Você tem isenção de imposto de renda para a pessoa física até um determinado valor, que, se eu não me engano, hoje está girando em torno de 600 mil reais por ano, ok? E é uma alternativa ao imóvel físico com mais liquidez, né? Você está investindo em imóveis, né? Você está comprando como se fosse um pedacinho de um imóvel, onde você consegue ter mais liquidez, porque como é um pedaço de imóvel, logo o valor é relativamente pequeno, tem fundo imobiliário aí sendo negociado a 10 reais, ou seja, você garante a liquidez. Se você precisar vender, você consegue vender. Porém, também está sujeito à oscilação de mercado. Normalmente, fundo imobiliário oscila menos do que a ação, mas também está sujeito à oscilação de mercado, ok? Ou seja, você pode perder ou ganhar também, dada essa oscilação, como foi no exemplo que eu dei da ação da Petrobras, beleza? Outro ponto, você tem os ETFs, né, que são como se fossem fundos que replicam índices. Como assim? Você tem um índice aqui no Brasil que é o mais conhecido, que é o Ibovespa. Ele é um índice. Dentro deste índice estão vários ativos, várias ações, como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Sanepar, etc. Ok? E aí você tem os ETFs, que eles replicam índices. Por exemplo, o BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa, né? Ou seja, quando você compra um ETF, você está comprando a réplica de um índice, né? E qual que é a vantagem disso? Normalmente, por um valor relativamente pequeno, você consegue investir em uma cesta de ativos, vários ativos ali ao mesmo tempo, né? E diversificando, ou seja, diversificando, você diminui o seu risco, porque você vai acabar alocando em empresas de petróleo, empresas de mineração, banco, empresas de saneamento, empresas elétricas, empresas de utilidades, empresas de consumo cíclico ou não cíclico, e assim adiante, né? Então, a vantagem do ETF é essa diversificação, entendeu? Você diversifica fazendo uma única compra, porém, normalmente os ETFs eles cobram algumas taxas de administração que podem diminuir sua rentabilidade. Então, às vezes, para investir num ETF, você tem que levar em consideração o seguinte: te poupa tempo, você não vai precisar ficar selecionando ativos, né? Mas normalmente você vai pagar umas taxas um pouco maiores. Então, pode valer a pena por um lado, que é você não perder tempo selecionando ativos, mas você pode ter uma perca de rentabilidade ao longo do tempo, justamente pelo pagamento da taxa. O que eu quero dizer com isso? Vai investir em ETF, procura ver as taxas de administração do ETF que você está investindo. Alguns ETFs, né, existem mais de um ETF, às vezes, de um ETF que replica o mesmo índice. Então, às vezes, você procurar um ETF que replica determinado índice e comparar com outro ETF que replica esse mesmo índice, olhando a taxa de administração, às vezes um cobra uma taxa um pouco menor que a outra. Porém, você também tem que analisar, estudar se a administração desse ETF é boa. Não adianta você selecionar um ETF que tem uma taxa de administração melhor, né, menor do que a do outro, sendo que a administração que esse grupo faz desse ETF é pior, porque você vai acabar perdendo, né? Ele vai acabar, às vezes, mexendo, porque existe uma administradora, né, por isso que é taxa de administração, que faz o gerenciamento desse ETF. Às vezes eles retiram um determinado ativo, colocam outro. Tudo depende da premissa do grupo que está administrando aquele ETF. Então, mesmo quando você vai optar em investir por um ETF, você tem que estudar como aquele ETF funciona. Se ele vai replicar sempre aquele índice, ok? Ou se ele vai estar sujeito a algum tipo de mudança, beleza? E como eu falei, como ele replica um índice,
empresas entram e empresas saem do índice. Então, às vezes, entram empresas ruins naquele índice que está sendo replicado e empresas boas também podem sair desse índice. Então, mesmo no ETF, te exige algum estudo. Beleza? Próximo ponto. Pessoal, vocês vão ver que teve um pequeno corte aí, é porque eu fui ver se o aplicativo ainda estava gravando o vídeo, né? Mas, enfim, voltando um ponto aqui, existem dois tipos de ETF, tá? São os ETFs de administração passiva e os de administração ativa. O que isso quer dizer? Os ETFs de administração passiva vão replicar um índice perfeitamente, ou seja, um ativo só vai sair daquele ETF se aquele ativo também sair do índice que está sendo replicado, ok? Já nos ETFs de administração ativa, a própria administração não necessariamente replica um índice, né? Ele pode partir da replicação de um índice, mas a administração pode retirar e colocar outros ativos ali de dentro. Então, normalmente, os ETFs de administração ativa costumam ter taxas de administração maiores do que os ETFs de administração passiva, ok? Então, prosseguindo, ó, temos aqui os investimentos internacionais, né? E por que eles são importantes? Pelo motivo da diversificação cambial, ou seja, uma parte crucial dos investimentos, né, para quem quer construir, querer fazer o patrimônio crescer, é a diversificação, né? Tanto entre setores, tipos de ativo e etc., como também a diversificação internacional do patrimônio, a internacionalização do patrimônio. Então, é importante fazer essa internacionalização do patrimônio, até para você ter outra forma de preservar o seu dinheiro. Então, por exemplo, quando o dólar valoriza lá fora, seus ativos no exterior valorizam em real. Ou seja, você tem uma proteção patrimonial extra ao fazer esse tipo de diversificação, ok? Então, quais tipos de investimento internacional nós temos? Primeiro, nós temos dois, né, que não exigem de conta no exterior, que são as BDRs, que nada mais são do que títulos que representam ações americanas, por exemplo, né? Então, ele tem alguns exemplos. Você tem a APL 34, que replica ações da Apple, a GOGL 34, que replica ações do Google, e assim por diante. Então, você tendo uma conta numa corretora, num banco, normalmente eles já oferecem essa modalidade de investimento, ok? A outra forma são os ETFs internacionais. Funcionam da mesma forma que eu falei dos ETFs anteriormente, ETFs nacionais, né? Tem administração ativa e passiva, e eles vão replicar índices normalmente de empresas americanas, mas também existem ETFs que replicam índices de empresas de outros países. Okay? Então, a título de exemplo, né? Você tem o IVVB 11, que replica o índice SP500, que é uma das bolsas que existem nos Estados Unidos, né? E ele é um ETF gerido pela BlackRock, que é uma das maiores gestoras, se não a maior gestora de fundos do planeta. Outro exemplo ali, o SPXI11, né? Que ele replica também o S&P 500, só que a gestora é o Itaú. É o que vai de encontro com aquilo que eu falei, né? Existem, às vezes, ETFs que replicam um mesmo índice, mas de gestoras diferentes, e normalmente a taxa de administração também vai ser diferente. Beleza? Uma compra de um desses ETFs, você diversifica ali entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Beleza? Agora, estoques e REITs, né? Estoques são ações negociadas ali nos Estados Unidos, ações de empresas americanas, e os REITs são os fundos imobiliários ali representando imóveis dos Estados Unidos, ok? Para esses dois, você precisa ter uma conta no exterior, e hoje, felizmente, é um pouco mais fácil. Você tem bancos, corretoras que oferecem esse tipo de serviço, de abertura de conta no exterior. E ali, por exemplo, eu coloquei a Avenue, a Nomad, o Banco Inter, oferecem essa possibilidade para você. Então, as estoques, como eu falei, são ações de empresas americanas, funcionam da mesma forma que as ações aqui do Brasil. Você pode ter ganho pelo dividendo, né, que essas empresas paguem, ou pela valorização do capital. Qual é a diferença que você tem que ter em mente? Existe uma tributação do dividendo
de 30% na fonte, ou seja, quando a empresa ir para o fundo imobiliário, o REIT também funciona dessa forma, quando eles te pagam dividendo, já é tributado 30% desse dividendo na fonte lá nos Estados Unidos, ok? E também existe a tributação por ganho de capital. Também existe aqui no Brasil, eu não lembro se eu falei anteriormente, ou seja, se você compra uma ação e ela tem uma valorização e depois você vende, você pode estar sujeito à tributação por ganho de capital. Existem algumas regras, eu não vou entrar a fundo aqui porque vai ter um vídeo só sobre ação em que eu vou explicar mais a fundo esse tipo de coisa, beleza? Fundo imobiliário, como eu falei, mesma lógica, tem tributação de 30% do imposto de renda na fonte e também sobre o ganho de capital, beleza? Vamos para o próximo ponto. Pessoal, eu decidi terminar esse vídeo por aqui, porque eu acredito que já está ficando longo demais. Então, eu vou dividir essa aula em uma terceira parte que já está gravada. Deve ir ao ar dentro de 2 ou 3 dias. E nela eu vou tratar justamente sobre esse conceito dos juros compostos. É um conceito muito importante. Então, eu peço que você venha, assista essa terceira aula, e onde eu irei encerrar essa parte inicial de conceitos fundamentais. Beleza? Então, eu fico por aqui. Peço que, se você puder, curta o vídeo, compartilhe ele com quem você acredita que precisa, se inscreva no canal, podem me seguir no Instagram, @mateus.invest.f. Pode me mandar um e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida, mateus.invest.cnpi@gmail.com. E é isso. Fico por aqui, agradeço a presença de vocês e conto com ela na próxima aula. Ok? Muito obrigado e até a próxima.